Olá a todos, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar numa das histórias mais antigas e fundamentais da humanidade, uma narrativa que moldou culturas, religiões e a própria forma como entendemos o bem e o mal. Vamos viajar até o início dos tempos para contar a história de Adão e Eva. No princípio de tudo, antes que as cidades fossem construídas e as histórias fossem escritas, Deus criou um lugar perfeito, um jardim paradisíaco chamado Éden. Imaginem rios de água cristalina, árvores com os frutos mais doces e saborosos e animais de todas as espécies a viver em perfeita harmonia. Era um mundo sem dor, sem medo e sem preocupações. Neste cenário idílico, Deus formou o primeiro homem. Do pó da terra, ele moldou uma figura à sua imagem e semelhança e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida. E assim, Adão nasceu. A ele foi dada a tarefa de cuidar do jardim e de dar nome a todos os animais. Adão caminhava com os leões, conversava com os pássaros, mas, apesar de toda a beleza e companhia, sentia que algo lhe faltava. Ele estava só. Deus, na sua sabedoria, viu a solidão de Adão e disse: "Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma companheira que lhe seja adequada." Então, enquanto Adão dormia um sono profundo, Deus tirou uma das suas costelas e, a partir dela, formou a primeira mulher. Ao acordar e ver Eva, Adão reconheceu-a imediatamente como parte de si. Pela primeira vez, a humanidade estava completa. Os dois viviam no jardim puros e sem malícia, numa comunhão perfeita com a natureza e com o Criador. No centro deste paraíso, havia duas árvores especiais: a árvore da vida, cujos frutos davam a vida eterna, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus deu a Adão e Eva uma única ordem, um único mandamento para testar a sua lealdade e confiança. Ele disse: "Podem comer de todos os frutos do jardim, mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comam, porque no dia em que dele comerem, certamente morrerão." Esta era a única regra num mundo de liberdade total. Parecia simples, não é? Viver num paraíso com apenas uma condição. Mas é aqui que a nossa história toma um rumo dramático. No jardim vivia também a serpente, descrita como o mais astuto de todos os animais. Um dia, ela aproximou-se de Eva e, com uma voz sedutora, plantou a semente da dúvida. "É verdade que Deus vos disse para não comerem de nenhuma árvore do jardim?" perguntou ela, distorcendo a ordem divina. Eva corrigiu-a, explicando que podiam comer de todos os frutos, exceto do fruto da árvore proibida, para não morrerem. A serpente então fez a sua jogada final. "Vocês não morrerão", disse ela. "Deus sabe que no dia em que comerem desse fruto, os vossos olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal." A tentação era poderosa. A promessa de ser como Deus, de possuir um conhecimento secreto, era irresistível. Eva olhou para o fruto. Parecia delicioso, agradável aos olhos e, acima de tudo, desejável para se obter sabedoria. A dúvida venceu a obediência. Ela estendeu a mão, colheu o fruto e comeu. Depois, ofereceu um pouco a Adão, que estava com ela, e ele também comeu. Naquele preciso instante, tudo mudou. Os seus olhos abriram-se, mas não da forma que esperavam. Eles perceberam que estavam nus e, pela primeira vez, sentiram vergonha. A sua inocência tinha desaparecido, substituída por uma nova consciência de si mesmos, cheia de medo e culpa. Tentaram esconder-se, cozendo folhas de figueira para cobrir os seus corpos. Ao fim da tarde, ouviram a voz de Deus a caminhar pelo jardim, como fazia todos os dias. Mas desta vez, em vez de correrem ao seu encontro, Adão e Eva esconderam-se entre as árvores. O medo tinha substituído a comunhão. Deus chamou: "Adão, onde estás?" Adão respondeu com a voz trêmula: "Ouvi a tua voz no jardim e tive medo porque estava nu, por isso escondi-me." A pergunta de Deus foi direta: "Quem te disse que estavas nu?"
comeste do fruto da árvore que te ordenei que não comesses? E aqui, em vez de assumir a responsabilidade, começou o jogo da culpa. Adão culpou Eva. A mulher que me deste por companheira, ela deu-me do fruto e eu comi. Quando Deus questionou Eva, ela, por sua vez, culpou a serpente. A serpente enganou-me e eu comi. A desobediência trouxe consequências para todos. A serpente foi amaldiçoada a rastejar sobre o seu ventre e a ser inimiga da humanidade. À mulher foi dito que teria dores no parto e que o seu desejo seria para o seu marido. E ao homem, que a terra se tornaria difícil de cultivar. O trabalho, que antes era um prazer, passaria a ser árduo, e só com o suor do seu rosto conseguiria o seu sustento até o dia em que voltasse ao pó de onde veio. A consequência mais dolorosa, no entanto, foi a expulsão do paraíso. Deus disse: o homem tornou-se como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Agora, para que ele não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma, e viva para sempre na sua condição caída. E assim, Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden. Querubins e uma espada flamejante foram colocados à entrada para guardar o caminho para a árvore da vida. A porta do paraíso fechou-se. Adão e Eva encontraram-se num mundo novo, um mundo de dificuldades, de trabalho, de dor e, eventualmente, de morte. Mas, mesmo neste momento de perda, havia uma centelha de esperança. Na maldição da serpente, Deus prometeu que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Uma promessa de redenção futura, um vislumbre de que a história não terminaria na tragédia. Esta narrativa, meus amigos, é muito mais do que um conto antigo. É uma história sobre escolhas, consequências, a natureza humana e a busca por redenção. Fala-nos sobre a linha tênue entre a obediência e a curiosidade, sobre a fragilidade da nossa inocência e sobre como uma única decisão pode mudar o curso de tudo. É uma história que ecoa até os dias de hoje nas nossas próprias lutas e decisões. O que acham desta história? Que lições tiram dela? Deixem as vossas opiniões nos comentários, adoraria saber o que pensam. Se gostaram desta viagem ao início dos tempos, não se esqueçam de deixar um gosto, partilhar com os amigos e, claro, subscrever o canal para não perderem os nossos próximos vídeos. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.